Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Queridos amigos aí da Irmã Terezinha. Estamos aqui para mais uma transmissão. Vamos hoje fazer uma reflexão aí sobre um tema muito interessante. Eu acho que é a unanimidade para todos nós. É a oração que o Mestre Jesus nos ensinou, Pai Nosso. E hoje é um momento especial, porque além de estarmos transmitindo, nós também vamos fazer alguns testes em função da nossa jornada. Vão estar comigo aqui Júnior e Gilberto, né, acompanhando aqui nos bastidores. Peço a colaboração de vocês, qualquer coisa tem um chat aí, e assim vamos avançando, vamos aprendendo, né, e aprimorando o nosso conhecimento. Eu vou chamar Júnior aqui para o palco. Boa noite, Júnior, tudo bem? Olá, meu amigo Rogério, boa noite, tudo bem? Graças a Deus, boa noite a todos que estão aí nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, com muita alegria e satisfação que estamos realizando essa pequena participação no trabalho que hoje é seu, né? Estreando aí no nosso trabalho de lives doutrinária. Você que já é nosso expositor, né, já de alguns anos, e agora estreando aí nesse trabalho de live doutrinária. Muito bom, fico feliz. Nós vamos aprendendo, acabei de falar. Só abrindo parênteses aqui, Gilberto, se você estiver me ouvindo aí, eu já vi você aqui no chat, eu mandei um link para você aí no Zap, você precisa acessá-lo e permitir, fazer a permissão para você também participar aqui nos bastidores e entrar aqui também no palco para trazer sua grande contribuição aí, você, Júnior, como sempre, aí ajudando bastante. Boa noite, Nogueira, o pessoal que está entrando aí agora. Bom, em função do tempo, né, nós temos que dar sequência. Vou pedir a Júnior aí para fazer a oração inicial. Na sequência, eu faço a apresentação. Qualquer coisa, estamos disponíveis aí através dos chats. Lembrando que a transmissão está sendo feita ao mesmo tempo para o canal do Facebook do Centro Irmã Terezinha, para o canal do YouTube do Centro também. Né, para quem não conhece, nós já temos lá o canal do YouTube, e também para o canal de Gilberto, lá no YouTube. Júnior, com você, fique à vontade. Muito bem, Rogério. Então, vamos fazer, né, a nossa prece de abertura para essa live doutrinária que será realizada pelo nosso expositor aí, Rogério Cruz. Então, nesse momento, né, nós buscamos elevar o nosso pensamento a Jesus, né, e aos bons espíritos, buscando sempre, né, pedir autorização a esses, ao Cristo e aos benfeitores espirituais que nos assistem, para darmos início a essa tarefa da noite de hoje, que o nosso expositor ele possa receber as inspirações e que nós que estamos, né, o ouvindo, assistindo aqui em nossos lares, onde quer que estejamos, possamos também receber o auxílio, a assistência do nosso bom anjo guardião, para que esse conhecimento que será ministrado na noite de hoje possa alcançar os nossos corações e possa, mais do que isso, né, possa promover em nós uma grande e profunda reflexão, né, acerca, né, das nossas preces, né, desse sentido, né, que a prece e desse poder que a prece tem e pode nos proporcionar. Então, que ele possa, né, realizar esse trabalho com êxito e aproveitamos ainda para pedir aos benfeitores espirituais que possam assistir os nossos lares, né, possam ainda assistir as cadeias públicas, né, os leitos hospitalares, onde há enfermos, né, da alma, há enfermos também, né, com diversos males físicos. Então, que os bons benfeitores possam assisti-los, que essa vibração possa ainda alcançar, né, as nossas cidades, os nossos lares, os nossos amigos,
aqueles que nos têm como adversários, seja neste plano da vida, né? Seja no plano espiritual, e que, por fim, né, possamos nós adquirir esse conhecimento e essa reflexão necessária para promover em nós, né, um ressignificado, né, ou um reforço acerca, né, da prece em nossas vidas. Que Jesus nos abençoe nesse intento. Muita paz para todos. Obrigado, Rogério. É com você. Um probleminha aqui com o áudio, mas nós já retomamos. Eu vou voltar aqui. Eu vi aqui no chat, alguém não viu. Inicialmente aqui, só recapitulando, eu fiz a leitura do Pai Nosso. Depois eu trouxe aqui uma situação apenas, né, para a gente dar uma descontraída, né, sobre como deveria ser a nossa oração do Pai Nosso. Puxa, eu preciso fazer a oração 50 vezes, 100 vezes, 150 vezes? Não vai ser a quantidade que vai ser o diferencial. Então, vai ser a velocidade? Não, também não. Tampouco a velocidade, né, é o que vai fazer com que minha oração chegue mais rápido ou que seja ouvida por Deus, né? Então, o importante quando nós nos comunicamos com Deus, né, é a reverência, né, a concentração, é o foco no espiritual. E essa passagem aqui é muito interessante em relação ao nosso estudo. Veja o que nos dizem os nossos irmãos. A forma nada vale, o pensamento é tudo. Os espíritos não nos prescreveram nenhuma fórmula absoluta de prece. O Pai Nosso, que Jesus nos ensina acima de simples forma verbal, é também um ensinamento como precisamos nos situar perante Deus. Então, ele vai nos orientar, vai nos ensinar como, né, nos dirigirmos a Deus, quando a Ele estivermos em prece. E muito interessante que já no início dos nossos estudos, né, eu dei uma olhada aqui e achei legal esse resumo, essa colocação aqui. Ó. Dentro do Pai Nosso, nós podemos observar alguns pedidos que vão diretamente em encontro a Deus e também as nossas necessidades humanas. Primeiro, nós observamos os pedidos voltados para Deus, né, em relação à sua honra, ao seu reino e à sua glória. E na sequência, por último, muito interessante, vem as nossas necessidades voltadas à matéria, ao espírito e às nossas necessidades temporais. Muito bem. E eu acho isso interessante porque na própria oração ele já coloca lá para nós, né? Buscai primeiro o reino de Deus, está lá em Mateus, depois as outras coisas, né? Eu vou abrir só um parênteses aqui para complementar Gilberto, que acabou de entrar aqui nos bastidores. Eu vou colocá-lo aqui para dar um alô para vocês. Na sequência, a gente continua. Alô, Gilberto, como é que tá? Está ouvindo aí? Tudo tranquilo? Oi, Rogério, tudo bem? Estou ouvindo aí. Muito bem. Que você não tinha me autorizado aí. Mas não, porque você entrou agora, beleza. Mas vamos adiante. Fique à vontade aqui nos bastidores, daqui a pouco eu volto com vocês, Júnior, para que a gente possa interagir. Muito bem, então dando sequência aqui. Primeiro, eu dividi a oração em alguns pontos, em alguns tópicos. O primeiro deles é Pai Nosso. Veja que coisa interessante, né? Jesus, eu resumi aqui, poderia, né, ter chamado de Deus, poderia ter falado nosso rei, né, usado qualquer outro título, né, semelhante, mas ele usou Pai. Olha que profundidade, né? E legal porque, né, vendo alguns materiais oriundos de alguns irmãos espirituais, né, tem essa colocação, né? Um rei pode não ter filhos, um senhor também pode não ter filhos, mas não há pai sem filhos. Olha que coisa maravilhosa, coisa tremenda, né? Muito legal. Outro ponto importante é que Jesus ele utiliza o pronome no plural, Pai Nosso, não é meu Pai, né? Veja que ele compartilha nosso Pai. E assim como ele coloca Deus como nosso Pai, ele também diz para nós que ele é nosso irmão maior, como nós costumamos falar aqui no nosso centro.
é nosso irmão maior. E isso faz toda a diferença, né? Porque traz para a gente aquela sensação de família, né? Aquele sentimento de pertencimento, muito interessante, muito legal, fantástica. Já essa abertura, veja, Pai Nosso, apenas nisso a gente já extrai bastante coisa. Temos um pai, e o pai acolhe, né? O pai é aquele que cuida, e temos um irmão, um grande irmão, olha só, e não é qualquer irmão, é nosso Mestre Jesus. Fantástico, né? Vamos adiante. Segundo ponto, que está no céu. Esse trecho, no início da minha reflexão, no primeiro momento, você é levado a pensar de uma maneira diferente. Mas, veja, esse termo céu não quer dizer que Deus está apenas no céu, muito pelo contrário. Então, dada a grandiosidade de Deus, né, sua infinita bondade, glória, né, o céu foi utilizado para representar, né, tudo isso. Então, acima do céu, nós não conseguimos enxergar, então está além das nossas capacidades. Então, isso traz para a gente aquela coisa, né, de respeito, de submissão, de reconhecimento. Deus é distinto e superior a nós. Deus realça esse dado importante, trazendo para nós tudo, né, aquilo que está diante de nós, de nossa necessidade. Então, Jesus nos ajuda aí nesse momento. E para que a gente também não distorça, né, essa coisa de achar que Deus, né, seria menor do que deveria. Então, ele é infinito, ele é absoluto, ele é incomparável. E lá no livro dos Espíritos, né, nosso livro de cabeceira, Kardec, né, de uma maneira muito sábia, ele já começa, né, a apresentação de todos os nossos estudos ali, na questão número 1. A primeira pergunta é justamente o que é Deus, né? Não é quem é Deus, que é Deus. Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Então, quando nós, de novo, formos fazer a oração, Pai nosso que estás no céu, mas não só no céu, na terra e em todo lugar, tamanha sua grandiosidade, sua generosidade e sua bondade. Terceiro ponto traz para a gente, santificado seja o teu nome. E aí, primeira daqueles pedidos que eu falei, daquelas situações envolvendo Deus, envolvendo as necessidades humanas, esse é o primeiro, né? A santificação de Deus, né? Nós devemos nos colocar numa posição de respeito, né, de reconhecimento, né, do seu poder, da sua grandeza, né? E santificar significa, né, trazer, deixar separado, tornar santo. Tem a ver, como eu coloquei aí, ó, com distinção, com veneração, excepcionalidade do Senhor. Deus não é comparável a nenhum outro ser do universo, portanto, somente Ele merece essa adoração. Então, veja, já de cara nós já, né, observamos, né, que às vezes pode ser difícil nós pensarmos, puxa, toda vez que eu for fazer a oração do Pai Nosso, né, eu parar assim, estar observando todos esses detalhes, mas que possamos, né, de tempos em tempos, se nós pegarmos um desses pontos, né, e refletirmos aos poucos, né, com certeza absoluta a gente já vai trazendo muitas coisas boas e a gente já vai se aproximando muito mais de Deus aí, entendendo, né, qual foi o objetivo de Deus de Jesus ao trazer para a gente essa oração. Venha o teu reino. Muito bem. Venha o teu reino. O que é o reino de Deus, né? O reino de Deus, o amor, a bondade, né, as grandes virtudes, né, a caridade, o serviço. Então, quando a gente fala de reino de Deus, a gente está falando do reino de paz e de caridade, instituído pelo amado Filho, nosso irmão maior, Jesus, né? E temos que tornar conhecido o objetivo por todos essas dádivas, essas maravilhosas mensagens, né? Nós recebemos, mas nós precisamos compartilhar. Para quê? Para que a maldade, né, todos esses problemas que nós enxergamos e vemos aí na sociedade humana sejam minimizados e que o espaço seja aberto para
eu coloquei aí, ó, inteligência, a razão humana, né, a vontade divina, as verdades divinas, isso, né, se espalhe pelos diversos cantos, né, que o amor prevaleça, né, que a gente veja menos violência, menos dores, né, menos problemas nesse sentido. Realmente um desafio gigante para nós, seres humanos, né? Às vezes nós temos a impressão de que estamos caminhando justamente no sentido contrário, mas, né, para o cristão, né, o verdadeiro cristão que tem fé, que acredita, que é uma das premissas, né, das nossas escolhas aí como cristãos, né, a gente não pode desistir, temos que continuar constantemente, né, de uma maneira firme, é, tendo consciência de que muitos desafios vão surgir, problemas vão aparecer, mas a gente tem que estar ali firmes, né, caminhando, superando os obstáculos e indo em frente. O quinto ponto traz para a gente o seguinte, ó, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Esse trecho do Pai Nosso, ele é muito interessante, porque só isso aqui daria para a gente refletir bastante tempo, né? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quantas vezes nós queremos que a nossa vontade prevaleça? Quantas vezes nós queremos que, né, nós fechamos as portas para o diálogo, né, para a conversação, né, digamos assim, ou vai ser do meu jeito, ou não vai ser de jeito nenhum, né? E aí a gente esquece não só do outro, né, de ouvir o outro, mas principalmente de, né, tentar verificar, perceber qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, né? E esse trecho eu coloquei aqui o seguinte, ó, ajuda-nos, Senhor, a observar as vossas leis e submeter-nos sem murmurar, sem reclamar, né? Como nós reclamamos, né? Puxa vida, é um esforço gigante para a gente não estar murmurando, porque quando a gente murmura, né, realmente a gente joga fora todo o esforço, né, em direção à nossa evolução. Então, nada de murmuração, né? Então, que esses decretos divinos estejam nas nossas vidas, porque vós sois a fonte de sabedoria e do amor, e nós, criaturas inferiores, porque estamos no processo de evolução, né, devemos satisfazer a vossa vontade. Então, não é a minha vontade que deve prevalecer, é a vontade de Deus. Se, né, houver essa concordância, muito bem, né, a melhor opção. Mas, caso haja um outro redirecionamento, se temos que tomar um outro caminho, é que a gente tenha a sabedoria, a capacidade de aceitar essa vontade de Deus. Esse pedido relacionado a Deus e ao seu reino tem a ver com a sua vontade. Assim, esse deve ser o nosso desejo hoje e sempre, né? Cumprir retamente a vontade de Deus. Esta é uma obediência que envolve prontidão, dedicação e amor. Detalhe, eu coloquei ali um PS, né? Uma observaçãozinha. Veja, quantas vezes a oração está carregada de chantagem e exigência, né? Ó, como a gente chega às vezes, né, com raiva, né, de Deus porque não conseguiu isso, ou porque sofreu um determinado infortúnio, e a gente vai lá e diz, né, Deus, eu quero isso, eu quero aquilo, né, e tem que ser dessa forma, tem que ser hoje, tem que ser agora, senão eu vou deixar de amar você, né? Olha só a chantagem aí por trás. Então, isso, com certeza, não é uma oração. Isso não pode ser classificado como uma oração. A vontade de Deus é mais importante do que a nossa vontade. Quando oramos, devemos começar, né, com a submissão. Primeiro, que seja feita a vontade de Deus. Muito bem. Dúvidas, pessoal? Coloquem aí no chat. Se o fone aí, o áudio estiver legal, né? Vamos colocando as observações aí, as imagens, né? Como eu falei inicialmente, além da apresentação, nós também estamos fazendo alguns testes aí para a nossa jornada espírita e a gente vai aprimorando, vamos aprendendo. Somos eternos aprendizes aí. No item 6, nós temos lá, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Que pão é esse, né? Então, para que ele vai servir, né? Qual o objetivo de falarmos sobre esse trecho aqui? Então, veja, nós seres humanos somos compostos, né, de matéria
né, de carne e de espírito também, né? Acreditamos na existência de um espírito eterno, né, esse espírito que está em constante evolução. Então, quando nós falamos de pão, não é simplesmente aquele pão material, né, que vai satisfazer as nossas necessidades temporais, né, que vai suprir nosso organismo, que vai matar a nossa fome. Não é isso, vai muito além, né? Precisamos também de alimentos espirituais, né? E de aprendizado, de consciência, de valores, né? De empatia, de resignação, né? Do amor. Precisamos, né, trazer isso tudo para dentro de nós, de perdão, ter a capacidade de perdoar, vamos falar daqui a pouco, e pedir perdão também, e são desafios gigantescos, né? Nós temos que ter essa convicção de que o caminho dentro do espiritismo, no nosso caso, dentro do espiritismo e cristão, nós vamos ter muitos obstáculos, muitos muros aí a serem ultrapassados, né? O que nos traz a tranquilidade, aquela sensação de vitória, o ânimo, a motivação para continuarmos, é sabermos que vale a pena, né? Que lá na frente vamos alcançar nosso espaço maior, né? Junto com nossos irmãos espirituais, com o Mestre Jesus, diante de nosso Pai. Então, todo esforço é válido, mas não é um caminho fácil, né? Nós não vamos encontrar somente pétalas de rosas, vamos ter espinhos, pedras, muitos desafios aí, né? E quando pedirmos o pão nosso, que tenhamos em mente, né, o nosso alimento não só material, mas também espiritual, para que possamos bem trabalhar. Eu achei fantástica essa colocação aqui, porque nós pedimos o alimento para termos forças, essas forças vão nos levar ao trabalho, e através do trabalho é que vamos conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, não é um pedido assim, ó, aquela coisa mágica, né, que caia do céu, tudo prontinho ali, eu vou ficar na rede, tomando água de coco, tudo vai vir aí, ó, pronto e acabado. Não, que tenhamos força para trabalhar, ó, o trabalho, não podemos abandonar, porque o trabalho é um dos nossos pilares dentro do Espiritismo. Tanto é que nossa frase, nosso slogan lá do centro, está lá, né? Amai-vos e instruí-vos. Então, se temos força, se vamos ter energia, com certeza vamos ter a capacidade de trabalhar, e esse trabalho, esse esforço, esse nosso suor, né, é o que vai nos trazer as nossas vitórias, as nossas conquistas, né? Quando a gente fala de trabalho, não é somente esforço físico também, né? Tem todo o esforço intelectual, né, em relação ao aprendizado, à busca do conhecimento, muita coisa envolvida nisso, né? E principalmente no mundo em que nós vivemos hoje, porque a velocidade do conhecimento, as transformações no campo da ciência, das relações humanas, assim, uma coisa assim, né, impressionante. Então, veja que a oração, quando a gente para fazer essas reflexões, a gente vê que a oração, o Pai Nosso, que foi escrito aí há 200 anos atrás, né, maneira de falar, há 2000 anos aí, ela é muito atual, muito presente, né? É fantástica isso. Eu coloco aqui para vocês uma colocação de Gilberto, ó. Deus se sabe de tudo sobre nós, porque precisamos orar. Olha só a colocação fantástica de Gilberto ali, ó. Pois é, se ele é Deus, né, por que nós precisamos dirigir a ele, né? Eu vou fazer uma pequena colocação e vou deixar espaço também para que outras colocações sejam feitas. Eu vou colocar algo que eu já citei aqui, Gilberto. Somos criaturas imperfeitas, né? Nós temos aquele reconhecimento de que sem ele nós não somos nada, né? Nós precisamos dele. Somos uma máquina fantástica, né? O corpo humano, o ser humano, o espírito, mas nós dependemos, nós precisamos dele, né? Nossas forças não são suficientes, não somos semideuses, né? Então, ele tem o conhecimento de tudo, mas nós temos também o livre-arbítrio, e ele nos deixa, né,
é como se fosse assim, ele nos dá essa abertura para que nós possamos caminhar, fazermos as nossas escolhas. Algumas vão ser positivas, e aí vamos avançar, outras não vão ser positivas, e aí a gente vai aprender também com os nossos equívocos, com os nossos erros, porque os erros também, né, são oportunidades ali, se traduzem em oportunidades de crescimento, de reflexão, de aprendizagem, e assim a gente vai evoluindo, né? A gente vai evoluindo. Nós não somos ali robôs programados, né, que chegamos nesse mundo, né, e que tudo vai fluir dessa maneira tranquilamente. Muito bem. Se você quer participar, faça sua colocação aí no chat e nós vamos na sequência. O item 7 nos traz o seguinte: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Esse é um dos pontos mais apertados ali, né? Mais complicados para muitos de nós, né? Nós temos essa facilidade de pedir a Deus perdão, né? Senhor, perdoa os nossos pecados, né? Como diversas vezes vemos, né? Ainda com aquela conotação lá do catolicismo, perdoa os nossos pecados, mas nós pedimos perdão a Deus pelos nossos erros, mas quando nos defrontamos com situações do dia a dia, né? Diante do irmão, isso se torna uma coisa extremamente complicada, muito complicada. Essa coisa da liberação do perdão, ela exige muita lapidação do nosso ser interior, muita transformação pessoal. Nós precisamos pararmos de tempos em tempos para pensarmos sobre isso. Nós precisamos buscar evoluir nesse ponto. A liberação do perdão, ela ajuda não só quem, de repente, cometeu algum equívoco, mas principalmente nós mesmos, né? Porque, né, é como se você estivesse tirando ali um saco de cimento das costas, né? O alívio, né? Não só quando você vai e pede perdão, reconhecendo que você cometeu algo errado, mas também quando você, né, foi injustiçado, digamos assim, e que alguém chega para você e você tem essa capacidade de liberar o outro. Nós vemos diversas situações, não só aqui entre nossos irmãos encarnados, mas também desencarnados, né, como é difícil essa coisa do perdoar, né? E principalmente aqueles irmãos nossos que já partiram, né, que já estão numa outra esfera, em outro plano, quando eles têm essa necessidade do perdão, ou quando precisam liberar o perdão, é uma coisa que não é fácil. Por vezes é difícil, exige, né, você tem que ser... Às vezes a pessoa não consegue sozinha, né, precisa ser ajudada, mas é um esforço. Nós precisamos caminhar nesse sentido, né, porque o nosso sucesso depende disso. Então, veja, perdoar as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Se nós mesmos recusamos o perdão àqueles de quem nos queixamos, com que direito reclamaríamos para nós o perdão de muitas faltas que contra nós temos cometido? O perdão é fundamental para as nossas vidas. Todo tipo de transgressão, ofensa, pecado ou vício ofende a Deus e certamente também ferirá outras pessoas. A dívida do mal que cometemos contra Deus e contra o nosso próximo, ela deve ser reconhecida, a gente tem que parar, refletir, se erramos, a gente tem que reconhecer, temos que confessar, né? Chegar diante do outro e expor, né? E nos humilharmos mesmo, né? Colocarmos que cometemos equívocos e pedir esse perdão e depois abandonar, voltarmos tentando não errar mais. Às vezes isso acontece de uma maneira tranquila, né, de uma maneira bem simples, fácil para algumas pessoas, mas para outros isso é um processo, né? É um processo assim, é um passo de cada vez, e a gente vai tentando, né?
como eu disse inicialmente, o objetivo é superarmos as nossas fraquezas. Nós temos que, a cada dia, procurarmos deixar os nossos vícios, nossos problemas, nossas fraquezas de lado. Nas reuniões à noite lá da preparação para o sono, às vezes a gente conversa sobre isso, né? O objetivo é deixarmos aflorar todas as virtudes, aquilo que temos de bom, e guardarmos no cofre, lá no nosso interior, uma caixinha ali cheia de correntes e cadeados, os nossos defeitos, né? As nossas fraquezas, e, logicamente, né, à medida que o tempo for passando, nos livrarmos dessas fraquezas, nos fortalecermos, né? E como é que a gente vai nos fortalecer? Lendo, né? Vendo os ensinamentos de Jesus, lendo o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, né? As diversas obras dos nossos irmãos. Esses dias eu estava conversando com o Júnior também, né, sobre a preocupação de buscarmos boas fontes de inspiração, fontes, né, onde realmente as orientações, os ensinamentos espíritas estejam sendo bem colocados, né? Hoje, com a internet, a gente vê 500 sites, 500 fontes de informação, algumas muito boas, mas, infelizmente, né, outras muito, muito ruins, né? Então, é isso, né? Perdoar, pedir perdão, né? Isso também vai fazer parte da nossa caminhada. Olha só, até agora, quanta coisa já foi colocada aqui sobre, extraída, né, dentro dessa oração maravilhosa, o Pai Nosso. No item 8, nós temos aqui: e não nos deixeis cair em tentação. Veja, eu falei anteriormente, né, a vida do cristão não é fácil. Mesmo nós, né, tentamos fazer, caminhar da melhor maneira possível, no caminho do bem, né, nos preparando na teoria, colocando em prática, buscando colocar em prática a caridade, o amor, né, compartilhar com os nossos irmãos, né, todos esses conhecimentos. Nós ainda temos um outro gigantesco desafio, né, que são os ataques, né, aquelas flechas que estão apontadas para nós, aquelas flechas que vêm, né, entre aspas, aí, né, dos nossos adversários, né, com o objetivo de nos jogar para baixo, né? Então, e como, né, vencer esses desafios? Como vencer esses desafios? Estudando, nos preparando, entrando em comunhão com Deus, buscando fortalecer a nossa fé, né? E está escrito lá na Bíblia, né? E a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, né? Então, à medida que a gente vai estudando, que a gente vai lendo, um trecho do Evangelho hoje, um trecho lá do Livro dos Espíritos amanhã, então a gente vai se fortalecendo, e quando a gente fortalece o nosso interior, né, todo o nosso ser, ele acaba ficando, né, digamos assim, resguardado, né, como se nós tivéssemos aí um anteparo contra essas flechas, contra essas investidas, né, porque elas vão vir, né, e aí a gente tem que estar preparado. Mas aqui também cabe um ponto muito importante aí dentro do Pai Nosso. Como nós falamos aqui no início, nós estamos submissos, a gente tem que reconhecer que somos submissos a Deus, que Deus é o nosso Pai maior, que nós somos criaturas em evolução, criaturas inferiores, então nós precisamos de Deus, precisamos dos nossos irmãos espirituais, do nosso Mestre Jesus, né, para que a gente possa vencer, né, essa batalha. Sozinhos, né, muito difícil, não conseguiremos. A gente tem que ter essa, né, certeza de que é uma ação conjunta, né? Quando ocorre uma guerra, uma batalha, não aparece lá apenas um soldado, né? Então, nós temos que ter ali aquele trabalho em grupo, é como se fosse um time de futebol. E aí vamos caminhando, precisamos de Deus, não nos deixeis cair em tentação. A gente reconhece que, mesmo com todo o nosso aprendizado, com as nossas conquistas, nós sempre vamos precisar de Deus. E aí nós temos aqui, dai-nos forças para resistirmos às sugestões dos maus espíritos que, tentando desviar-nos do caminho do bem, nos inspiram pensamentos maléficos.
A resistência contra a tentação e provação produzem em nós o resultado da alegria e resiliência. Olha que coisa fantástica. Tal como é dito. Eu acho essa passagem de Tiago, lá no capítulo 1, versículos de 2 a 3, fantásticos. Ó, tenham alegria quando passarem por provações, porque isso produz perseverança. Então, produz coragem, né, evolução, determinação, superação, força, né? E mais uma observaçãozinha lá embaixo, ó. Esse esforço em resistir contra a tentação e provação tem um ponto importante também, ó. Torna-se um exercício de aprimoramento da fé. Então, à medida que a gente está ali, ó, no campo de batalha, nós vamos aprendendo também, né? Não só tem coisas negativas, né? As situações de dificuldades, nós encontramos apenas, digamos assim, ó, derrotas, né? Ou coisas ruins, né? Temos pontos muito positivos ali que podem ser extraídos. Nesse caso específico, quando vencemos uma batalha, nossa fé aumenta, né? Nós nos sentimos mais fortes, né? E aí a piedade vai surgir, virtudes, né? Para que outros... E detalhe, ó, que eu já estava, né, deixando passar aqui, uma coisa muito importante, foi uma coisa que eu fiz questão de anotar justamente para não esquecer. Quando a gente faz isso, você ainda serve de exemplo, né, para outros irmãos, para você encorajar outros irmãos. Nas nossas orações à noite, a gente sempre coloca isso, ó, traga seu testemunho aqui, né, aquela vitória que você conseguiu através das orações, através das nossas vibrações aqui magnéticas. Por quê? Porque quando você vê uma vitória dessa do irmão, alguém que estava doente, alguém que estava passando por uma provação e conseguiu, né, pela sua fé, pela sua coragem, pela sua determinação, você também se sente ali, ó, puxa, se ele conseguiu, eu também posso conseguir, né? Então, é muito interessante esse ponto. Nós não podemos desistir, nós temos que continuar, né? Que com certeza absoluta nós vamos encontrar frutos muito positivos lá na frente. Eu achei muito interessante aqui essa imagem, né? E aí vem nosso item 9, já estamos chegando, caminhando para o final. Aquele trecho lá do Pai Nosso que nos diz: livra-nos do mal. Veja, mas livra-nos do mal, não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, como eu disse, né? Sozinhos não conseguiremos, nós precisamos de Deus. Ele é o nosso Pai, nós precisamos estar ali lado a lado, né? Nós temos um irmão abençoado, maravilhoso, né? É nosso Mestre Jesus, que nos acompanha sempre. Então, veja como essa imagem bem emblemática, né? Então, às vezes, nós não enxergamos, mas o mal está ali, ó, bem perto de nós, né, pronto para nos tragar. Então, e aí a gente traz outra lição maravilhosa aí do Pai Nosso: estais vigilantes, vigilantes a todo tempo, né, em todo tempo e lugar. Então, não existe, né, dentro da vida do cristão, do espírita, não existe aquela coisa de você, ó, eu vou dar uma cochilada hoje, volto daqui a 2 dias, 3 dias. Não, ó, é vigilância o tempo todo. Você tem que estar sempre ali, ó, com os olhos abertos, atento, né, refletindo sobre o seu dia a dia, né? Eu gosto muito de citar aquela passagem do Homem de Bem, que está lá no Livro dos Espíritos, né, de Santo Agostinho, né, que diz, ó, quem me dera, né, eu chegar toda noite, sentar ali no pé da cama, refletir sobre como foi o meu dia, né, e se tiver alguma coisa que eu fiz que foi equivocada, né, que eu tenha a oportunidade de chegar no dia seguinte, resolver, né, e recomeçar e continuar a jornada. Então, livra-nos do mal, Senhor, porque precisamos, sozinho não conseguiremos. Sustentai-nos, Pai, inspirai-nos pela voz dos anjos guardiões e dos bons espíritos. Veja, nós temos falado de Deus, falado do Mestre Jesus, mas não podemos esquecer dos nossos anjos guardiões, dos bons espíritos, nossos mentores espirituais. Tenha certeza, meu amigo, minha amiga, que nós temos muitos irmãos, né, no plano espiritual, olhando por nós, né, nos ajudando, né? Sabemos que temos muitos irmãos que precisam de ajuda, né, que vamos ajudar através das nossas orações, nossos atos, tanto entre encarnados quanto desencarnados, mas eu tenho a certeza absoluta que são muitos aqueles que nos olham, que cuidam de nós,
e não podemos deixar de agradecer também a esses irmãos, né? Porque eles nos ajudam, ó, a corrigir as nossas imperfeições, a enxergarmos aquilo que não estamos enxergando, né? Para que a gente, ó, esteja ali, ó, pronto, fechado, né? Protegido contra esses espíritos impuros. Mais uma colocação aqui de Gilberto. Complemento do Pai Nosso, Jesus disse: Pai, não vos peço somente pelos que agora me ouvem, mas também ajudar, mas no futuro aqueles que creem em Ti, por causa dos meus ensinamentos. Muito, muito legal, muito interessante. Assim, é uma riqueza, veja quanta coisa interessante, né, nós temos colocado aqui, tudo, né, como se fosse assim, ó, dentro do Pai Nosso, né? Isso, né, foi apenas uma simples abordagem, né? Tanto é que quando eu comecei a estudar, eu deixei aqui separado um monte de material, e, ó, vou selecionar alguns e vou colocar aqui, ó, uma pequena reflexão, lá com o tema no início, uma pequena reflexão sobre essa oração, sobre essa prece abençoada que é o Pai Nosso. Muita coisa e várias abordagens podemos fazer através dela. E o último tópico desse nosso estudo de hoje, né, o tópico 10, nos traz o seguinte: ó, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre, agora e sempre. Essa imagem é fantástica, né? Eu gosto muito, né, dessa coisa da astronomia, do cosmos, né, dos planetas, e quando eu vi essa imagem aí, ó, simbolizando Deus como sendo, né, o arquiteto ali, ó, o pintor, o construtor, né, do universo, do nosso mundo, né, é uma coisa assim fantástica, né, é até emocionante, né, porque saber que existe um ser, né, supremo, suprema inteligência, né, como nós vimos aqui na questão número 1 do Livro dos Espíritos, e que ele está próximo de nós, o Livro dos Espíritos, ele está próximo de nós, ele está ao nosso lado, nosso Mestre Jesus também, e isso é que nos motiva a continuar, né? Essa certeza de que não estamos sozinhos, que nossa vida, nossa existência, ela continua, ela não acaba aqui nesse planeta, né? O espírito é eterno e precisamos glorificar, né? De reconhecer esse ser supremo, né? E enxergarmos que ele é necessário para a nossa vida, a importância dele na nossa vida. Então, isso, né, já seria o grande ponto de partida para as nossas conquistas e transformações. É fantástico, né? Muita coisa interessante. E assim, né, finalizando, toda a criação adore a Deus, né? Os vegetais, né, os seres que estão nos mares, os seres que estão no ar, né? Os outros mundos, porque está escrito, né? Na minha casa existem várias moradas e temos certeza de que nesse universo gigantesco, né, a criação divina, ela é muito maior do que a que nós enxergamos, né? E nós, seres humanos, aí na figura do bebê, eu achei essa imagem fantástica também, gosto muito de imagens, e que então todos nós podemos reconhecer a grandiosidade de Deus, a sua glória, né, honrarmos, né, e o poder seja dado a Ele, esteja com Ele em todo o tempo e lugar, porque não existe outro ser semelhante, né, e que a vontade de Deus possa prevalecer nas nossas vidas durante toda a nossa existência, não só nas nossas vidas, mas também nas nossas famílias, nas nossas casas, né, onde quer que estejamos, nosso trabalho. Aqui algumas referências, né, para esse estudo, algumas pesquisas, algumas leituras que foram feitas, algumas, tiveram outras aí, né, que eu vou colocar depois, posteriormente, vou disponibilizar para vocês, né, as nossas referências. Bíblia, o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, Kardecpédia, de demais fontes aqui. Bênçãos do Mestre Jesus para todos, né? Essa foi a colocação de hoje. Eu abro esses minutinhos finais aí para colocações. Eu vou novamente chamar Gilberto aqui para o nosso palco,
para que ele também possa fazer algumas colocações, ele que é o nosso comandante maior. E é isso, Gilberto, né? Muita coisa interessante, uma oração com infinitos ensinamentos, né? Muita coisa interessante para aprendermos, né? Deixo aí à disposição a sua colocação, espaço para a sua colocação. É um tema que dá para a gente repetir várias vezes. Fique à vontade. Boa noite, Rogério. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem aí? Tá, nota 10. O áudio está muito bom. O que você falou aí, em princípio, maravilhoso, entendeu? Mas o Pai Nosso e o orar é um material que daria um seminário, mais de um seminário, entendeu? Conforme eu coloquei aí, as pessoas às vezes acham que Deus tem a obrigação de atendê-los, porque é filho dele, ele me atende, eu não preciso estar sintonizado com ele. Mas a gente entende o seguinte: no século XIX, a partir do Iluminismo, a humanidade se tornou muito descrente a Deus. Houve uma desconexão com Deus, e a gente sente isso nos momentos atuais. As pessoas estão preocupadas somente com o seu bem-estar físico, as coisas materiais. Muitos oram somente quando sentem dor. É como se diz assim: estou usando um sal de fruta. Às vezes tem uma indisposição estomacal, uma dor de cabeça, e aí ora como se fosse um remédio. E a gente entende que a oração tem que ser conexão. Jesus disse, quando ele disse, quando for orar, entra no teu aposento interior e ora em sintonia plena com Deus. A gente pensa que orar é você ir para a cozinha, tomar um cafezinho, comer um pão de queijo e tá falando com Deus ali, sem conexão, sem sintonia, entendeu? A gente via que no passado, o próprio Jesus, nos seus ensinamentos, ele acordava, todos os pescadores acordam muito cedo, os pescadores acordavam e iam para o barco pescar, e Jesus ia orar, entendeu? Geralmente ele procurava um lugar bucólico e ia orar. Um dia Jesus não se aguentou com aquilo e chamou os apóstolos para uma reunião, mostrar a eles que a conexão com Deus era necessário, entendeu? Então, Jesus orava, sempre orou muito e ora por nós, porque ele não precisa orar por ele, precisa orar por nós. Muitos de nós acordam de manhã e a primeira coisa que faz é ligar a televisão, ir ao WhatsApp e esquece que a conexão com Deus se faz necessário. A gente alimenta muito o nosso corpo, se alimenta várias vezes por dia e esquece de alimentar a nossa alma. E o alimento da alma é a oração. Não é fazer, não é fazer agora, é ser, é sentir a grandeza da oração. Dever simplesmente é obrigação nossa de estarmos orando. Agora, para orar, precisa ter uma sintonia. Deus não precisa de nós é que precisamos de Deus. Quantos de nós reservamos 15 minutos, pelo menos, por dia para conversar com Deus? Então, é importante essa conexão, orar em plenitude. Hoje, eu estava lendo sobre um autor muito, muito engraçado, que ele fala do umbral. O umbral, hoje em dia, não precisa colocar os espíritos atrás dos malfeitores. Ele simplesmente, você chega no umbral hoje, aí quando diz que tem um telão, eu sei que é uma coisa, mais ou menos uma configuração, né? Diz que tem um telão e bota você ali e uma multidão de pessoas que lhe conhecem, espíritos que lhe conhecem, para assistir você passando as mensagens que você transmitiu pelo WhatsApp. É uma punição rigorosa, né? Você se vê ser exposto, porque tudo que você escreve, a espiritualidade fica sabendo. Então, nesse momento,
a gente precisa entender o que é a prece. Muita gente vivencia a prece. Outro dia eu estava assistindo uma pessoa fazendo uma prece, ele fez um verdadeiro discurso. Parecia que ele estava fazendo um congresso. Por isso que eu digo, tem prece de vários tipos. Tem uma prece congresso, tem a prece palestra e tem uma prece conferência. E você, muitas vezes, na prece, você não sintoniza a Deus. Mesmo que você esteja fazendo uma prece em público, você tem que fazer uma prece sintonizada com Deus e sintonizar com aquelas pessoas que estão lhe assistindo. Muita gente parece o William Bonney, fazendo uma transmissão para Deus, entendeu? Isso é que não é adequado. É interessante que a gente sinta a grandeza da prece. Precisão, sentimento, grandeza nas nossas palavras, porque não é a quantidade, você mesmo falou aí no início, Rogério, que não é a quantidade de palavras, são a harmonia que você tem durante a prece, são os sentimentos que você engrandece, porque a prece ela não precisa nem mesmo de palavras, entendeu? Ela precisa de sentimento, de grandeza, de conexão com Deus, e aí você está fazendo uma prece de qualidade. Na hora que você se recolher ao seu ambiente apropriado, aquele ambiente de harmonia do seu lar, para fazer a prece. É interessante, é isso. A minha participação é essa, e eu gostei muito da sua fala, das suas colocações, maravilha. Parabéns para você, Rogério. Obrigado, Gilberto. Nós vamos aprendendo, a gente vai, né, caminhando, a gente vai evoluindo. Temos coisas que têm que ser melhoradas. No início aí tivemos um probleminha aí com o áudio, mas rapidamente foi revisto. E assim a gente vai crescendo, né? O importante é a disposição, a humildade, né? Eu gosto muito dessa palavra, a humildade, para que, né, reconheçamos que não somos perfeitos, que não somos, né, melhores que os outros, que estamos no mesmo pé de igualdade, como nos disse aí o Pai Nosso, temos um Pai, somos irmãos, estamos no mesmo patamar, muita coisa a ser aprendida, muita coisa a ser refletida diariamente sobre essa oração maravilhosa. Se não podemos fazer todos os dias, mas que de tempos em tempos, né, semanalmente, de 3 em 3 dias, a gente possa fazer uma parada, né, mais, como você citou bem, Gilberto, de uns 15 minutos, refletir um pouco mais, pensarmos um pouco mais sobre as questões espirituais, né, que tenhamos o reconhecimento que esse Deus é o nosso Pai, esse é o nosso Criador, né, a inteligência suprema, né, que temos nosso irmão maior, como o Gilberto bem coloca, né, sempre nas reuniões, que é o nosso Mestre Jesus, mas que temos também os demais anjos guardiões, nossos mentores espirituais, muitos amigos, muitos irmãos no plano espiritual, né, e que isso possa nos fortalecer nessa nossa caminhada. O objetivo é que possamos aprender e estarmos fortalecidos, né, para enfrentarmos aí os grandes dilemas dessa nossa jornada aqui nessa vida. Ressaltando para quem entrou depois, né, essa mensagem, essa transmissão nossa está acontecendo ao vivo, e ao vivo é diferente, né? A gente tem que tomar alguns cuidados, são muitos detalhes para serem observados. Estamos transmitindo para o canal YouTube do Centro Irmã Terezinha, né? Já temos o nosso canal, estamos transmitindo também para o canal do YouTube de Gilberto e o Facebook do Centro Irmã Terezinha. Nossos convites foram disponibilizados através da plataforma WhatsApp, né, do Centro Irmã Terezinha, nossos grupos de orações, e o objetivo é que, ao longo do tempo, possamos evoluir, aprender, né, para que esses conteúdos, né, possam ser compartilhados com o maior número de pessoas possível, né? Fiquem à vontade, os chats sempre vão estar abertos aí para você trazer sua contribuição, né? E aí participe, interaja, traga suas opiniões, né? Nogueira está aí, Betinho, Luzia, diversos amigos aí na nossa comunicação, também tragam as suas contribuições. Nogueira, manda dizer aí como é que foi, o que é que achou,
para que a gente tenha esse feedback e para que a gente possa ir melhorando cada vez mais. Como disse também inicialmente, nosso objetivo é nos prepararmos aí para a nossa jornada espírita, que já está chegando, está batendo aí as portas. E é isso. Estamos aí no limite do nosso tempo, são 20 horas, 1 hora de transmissão. Então, eu faço o encerramento, agradecendo aí a todos, né, a participação, e não poderia ser diferente, vou pedir para Gilberto fazer a nossa oração final, e assim a gente finaliza essa nossa transmissão de hoje. Gratidão a todos, muito obrigado, saúde e paz para todo mundo. É com você, Gilberto. Vamos elevar o nosso pensamento ao Deus de bondade, a esse Deus de misericórdia, e sintonizado nesse amor que nos une aqui agora, vamos dizer a Ele: Pai, fornece teus recursos de bondade, de misericórdia a cada um de nós que estamos aqui. Aqueles que irão assistir essa live depois, também que estejam beneficiados pelo teu amor, e que juntos, nesse trabalho de transferência de conhecimentos, que aqui não chega a ser professores, mas nós estudamos para transmitir, conforme o Rogério disse aí mesmo, nós estudamos. E nessa bondade que o Pai tem de nos incentivar para aprender, que vocês tenham também a grandeza de selecionar aqueles pontos que melhor atenderam às suas carências e transmitir também às pessoas que estão na sintonia de vocês, familiares, amigos, e que essa oração estenda-se a todos vocês, a todas as pessoas que estão conectadas, e que o bondoso Jesus, nosso mestre maior, derrame sobre cada um de nós um raio da sua mirífica luz para clarear as nossas caminhadas na terra. Que Deus seja louvado. Que Deus seja louvado, saúde e paz a todos, tenham uma boa noite, bons descansos, bons trabalhos, um ótimo final de semana para todos. Grande abraço.